esse destaque agora, essa reportagem, é o tema mais polêmico na área política nos últimos dias. A polêmica na tomada de decisões é a marca do atual governo federal. Disso eu acho que ninguém tem dúvida. Concorde ou não com o presidente Jair Bolsonaro, a polêmica é a marca da gestão dele. Ele apresentou um projeto que altera as leis de trânsito. A justificativa é facilitar a vida de quem trabalha no trânsito, como taxistas e caminhoneiros. As alterações propostas em Brasília são profundas e dividem especialistas no assunto. Matéria na tela, depois a gente volta para comentar. Participe no nosso Facebook. Jair Bolsonaro entregou nesta terça-feira ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o projeto que altera as regras para a obtenção e suspensão da carteira de motorista. Os que têm reclamado tenham falado, procure um taxista, procure um motorista de ônibus, um motorista de caminhão, quem vive no trânsito, vai ver que muito rapidamente, havendo um pequeno descuido, né, ele perde, não é a carteira não, perde a sua carteira de trabalho, na verdade. Entre as principais mudanças estão o aumento do limite de 20 para 40 pontos para a suspensão da CNH, a ampliação da validade da carteira de 5 para 10 anos e para idosos de 3 para 5 anos. O texto retira a exclusividade dos Detrans nos exames de saúde e prevê o fim da exigência do toxicológico para motoristas profissionais. O projeto ainda flexibiliza o transporte de crianças. Isso porque o código já é antigo, tem mais de 20 anos, ele necessita de atualização. 2/3 das penalidades do Código Brasileiro de Trânsito são graves ou gravíssimas. Então acaba sendo muito fácil o cidadão perder a carteira, atingir a pontuação. Para entrar em vigor, o projeto de lei terá que seguir os trâmites do Congresso Nacional. A matéria será analisada pelas comissões e, se aprovada, terá que passar pelo plenário da Câmara e do Senado. O Rio Grande do Sul possui hoje mais de 5 milhões de motoristas. A grande maioria não tem qualquer pontuação. Apenas 10 mil condutores acumulam 20 pontos ou mais na CNH. Para a diretora institucional do Detran Gaúcho, as mudanças beneficiam os infratores. Diza Gonzaga acredita que é preciso ter um critério claro para qualquer flexibilização. Nós vamos sim pressionar na Câmara Federal, né, os nossos deputados, pelo bom senso, pela preservação da vida. Né? Nosso país não pode, nós estamos terminando uma década de ação pela segurança no trânsito, tão falada, que termina em 2020, né, de 2011 a 2020, e vamos piorar os nossos índices, vamos, né, retroceder. Posição de uma especialista. Olha, gente, para entrar em vigor essas mudanças na carteira de motorista precisam ser votadas na Câmara dos Deputados. Se forem aprovadas, ainda passam por mais uma votação no Senado. Estava ali na reportagem da Luciane Coma. Aqui no estúdio comigo, para a gente debater esse tema, eu recebo o vereador Marcelo Luiz Garbosa, que é ciclista, que mantém... Boa tarde, vereador. Seja bem-vindo ao SBT Rio Grande. Obrigado pelo Mantém uma conduta, uma carreira na área política também com pautas que envolvem o trânsito, né, vereador? Com certeza. O que a gente pode falar já em primeira linha dessas propostas do presidente Bolsonaro que flexibilizam, dobram o tempo para a renovação da carteira de 5 para 10 anos, dobram a pontuação para perda, para fazer a reciclagem de 20 para 40, agora a cadeirinha, eliminar a multa. Em primeira análise, o que se pode falar sobre isso? Bom, primeiro, obrigado, Chamali, pelo convite. Realmente é mais um retrocesso. É uma medida extremamente populista, porque algumas pessoas acham que isso é bom, né? Aquela pessoa que seguidamente comete infrações, então subindo de 20 para 40 pontos, dobrando simplesmente, sem nenhum estudo técnico, não tem nada que justifique tecnicamente, a não ser o fato de que algumas pessoas que costumam cometer infrações terão mais uma margem, o dobro da margem para continuar cometendo infrações. As tendências, né, do mundo todo, o mundo todo resolveu isso fazendo justamente ao contrário, né? Tendo mais fiscalização, mais punição, ou seja, introjetando na pessoa que está atrás de um volante, que ela está com uma arma na mão e, portanto, deve cuidar dos outros, e não ao contrário. Então, realmente é um retrocesso enorme. A Diza Gonzaga é uma lutadora do tema, foi bom falar depois a matéria trouxe a reportagem dela. Nós estamos vivendo essa década, né, da redução de mortes no trânsito. Nós temos em torno de 35 a 40 mil mortes por ano no Brasil.
Muitos desses são jovens, pessoas até 40 anos, que depois o sistema todo de saúde, o SUS, acaba sobrecarregado também por essas pessoas que acabam se envolvendo em infrações, e não só porque ela é responsável. Você pode estar dirigindo numa estrada e vem alguém do outro lado que já cometeu inúmeras infrações e que está livre para cometer agora mais 20, né? Vai ter mais 20 pontos de margem para cometer mais infrações e pode vir na direção contrária, embriagado, entende? Então nós temos que mudar a concepção. A concepção é a partir do momento em que você está num volante, você tem que cuidar dos outros e não ter liberdade para matar, como é o caso da proposta do presidente. Antes da gente continuar nosso papo aqui, vereador, eu vou ler alguns comentários aqui no nosso Facebook e isso aqui é o desenho da polêmica. É pau e pau, tem um defendendo, um contrário, eu vou ler alguns aqui, o Marcelo Couto fala como motorista profissional, não concorda com a não obrigatoriedade do uso da cadeirinha, nem com a obrigação do toxicológico. Quanto aos pontos da habilitação, quem roda por esse país sabe quanto é difícil conseguir manter sem multas num país onde a corrupção maior acontece dentro da própria polícia. É um ponto a ser levado em consideração. O Marcos Egildo Carlotto está com o presidente, deu parabéns. A Carla Gabroski, sobre a cadeirinha, achei péssimo, aliás, não tem tido o suficiente para essa conduta. O Renato Casten, gente, um retrocesso. A Leda Bender diz que acha que todos os motoristas profissionais devem fazer o exame toxicológico. Rossano, segurança e saúde são as prioridades. Vão mexer quando? Ou seja, está cobrando mais postura da presidência, promessas de campanha nessa questão. Enfim, está bem dividido, está bem polemizado essa questão. Matheus Locatelli também está com Bolsonaro, Dali Bolsonaro, enfim, aquela militância que a gente já conhece, que é o termômetro das ruas, um termômetro da nossa democracia. Agora, vereadora, a gente, usando o gancho da Disa Gonzaga, nós vivemos uma época, um período emblemático, os últimos 10 anos, que apontam a redução das mortes no trânsito. Isso tem muito a ver, está ligado diretamente à mudança de concepção e à balada segura. As ações da balada segura, as ações da IPTC, dos órgãos de segurança, da Polícia Militar. Isso mudou um pouco o entendimento das pessoas quando o assunto é consumir ou não consumir álcool antes de pegar o volante, né? Essa concepção mudou, né, vereador? Então, e mudou por quê? Porque as pessoas passaram a pensar, antes de sair dirigindo, se estão num bar, por que não chamam um aplicativo, por que não chamam um táxi, né? E aí pode beber o quanto quiser, digamos assim. Porque a partir do momento que ela bebe e sai dirigindo, ela está colocando a risco toda a coletividade. Então, veja, foi fruto de uma ação governamental, uma ação pública, fiscalização, que fez com que reduzisse mortes, justamente a balada segura é um dos grandes instrumentos. Então, vejam que essa é a tendência mundo afora, né? Inúmeros países adotaram a fiscalização mais sistemática como forma de reduzir mortes. Então, flexibilizar, como o presidente está querendo fazer, na verdade é ampliar o número de mortes no Brasil, né? É lamentável. É uma discussão que precisa ser ampliada. Agora, a gente percebe as falhas no próprio Código de Trânsito, na punição de quem mata o volante. Raríssimas vezes são punidos com cadeia de verdade. Inclusive ciclistas, né? Geralmente nos processos se alega que o ciclista é que estava errado, né? E não estou dizendo que muitas vezes não possa estar errado, né? Mas a lógica é sempre essa. Foi o ciclista que estava andando em zigue-zague, como se o motorista não tivesse que cuidar de quem está circulando, né? Mesmo que ele esteja errado, ele não tem o direito ele tem o direito de viver, né? Então isso para o pedestre. Então a lógica é sempre aquela de que o maior deve proteger o menor. Mas infelizmente no Brasil nós temos uma lógica ao contrário, né? Quem está com o veículo automotor pode, né, passar rente aos outros, assustar, né, ou mesmo matar, né? Então é uma flexibilização que não contribui em nada para as vidas que nós precisamos salvar no Brasil. Tá certo. Muito obrigado, vereador Marcelo Esgarbosa. A pressão vai cair no colo agora, né, dos parlamentares lá em Brasília. Tem que passar primeiro pelo Congresso, né, pela Câmara dos Deputados, depois para o Senado, e a discussão vai se ampliar bastante ainda antes de realmente começar a valer esse pedido do presidente Jair Bolsonaro. Meio-dia, 23 minutos, gente.